Olá, meus caros, estamos falando sobre fofoca, mexerico, que a Bíblia condena, está lá em Deuteronômio. Em Provérbios vai dizer que aquele que se intromete na vida alheia é a mesma coisa que pegasse um cão pelas orelhas. E se você pegar um cão pela orelha, ele vai te morder, né? Nem faça esse teste aí para judiar do animal e também para não ter a mordida do mesmo. Eu tenho recebido alguns comentários aí referente à Igreja de Deus de Amor, pessoas maldosas, né? Que ficam me chamando de fofoqueiro, de perseguidor da Igreja de Deus de Amor, que ficam me taxando disso e daquilo. Quando não tem nada a ver, não tem nenhuma verdade no que eu estou dizendo. É porque as pessoas não vêem o vídeo todo, elas não se comprometem a averiguar as coisas, elas não têm discernimento do Espírito de Deus, elas acham que a gente é mais do mesmo, que é como esses youtubers aí que estão só falando de Deus e amor para ganhar dinheiro, porque eles não se interessam de fato em que haja melhoria, não só na Igreja de Deus e Amor, mas em todas as instituições e principalmente com as almas que lá estão, para que venham elas receber o genuíno e verdadeiro Evangelho. Então eles vêm aqui me taxar de tudo, né? Principalmente os fanáticos que acham que a placa da denominação é que vai salvar eles. Acham que o missionário Davi Miranda era o Jesus Cristo, o Salvador. Acham que em Débora, família Miranda é, então, a porta da salvação. O único caminho e a verdade e a vida é Jesus Cristo. E só existe um mediador entre o homem e Deus, como diz em Timóteo, que é o próprio Jesus Cristo. Então, paramos com essas tolices. Porque eu também no início da fé e não tinha conhecimento da palavra de Deus, depois eu fui estudando, estudei ela durante o ano, lendo a Bíblia 3 vezes, ou seja, ela toda por 3 vezes, eu compreendi que não tem isto. A gente deve respeitar os homens de Deus, as autoridades que Deus lhes concedeu, mas eles não são Deus, eles são imperfeitos. Eu tenho um grande apreço e estima para o missionário Davi Miranda. Foi, já disse várias vezes aqui no meu canal, meu pai na fé, porque tinha uma coisa nele que me chamava a atenção, às vezes até mesmo ele pregando algumas coisas equivocadas, que era quando ele falava: irmãos, leiam a palavra de Deus, porque ela é que fala de Jesus Cristo. O povo é enganado por não ter conhecimento da palavra de Deus. O povo erra por não conhecer o poder de Deus e a Sagrada Escritura. Então ele era um pregador que incentivava o povo a ler a palavra do Senhor e orar para pedir que o Espírito Santo lhe desse o entendimento da palavra. Coisa essa que na época e até hoje são pouquíssimos pregadores que fazem, que incentivam o povo a ler a Bíblia. Se a gente for voltar para a história, a Igreja Católica proibia os fiéis de ter acesso à palavra de Deus. E o que o Martinho Lutero fez, dentre outros, foi muito bom, ainda com a vinda da imprensa, o Gutenberg ajudando e distribuindo as Bíblias para a Alemanha e para outros países da Europa. Então isso me chamava muita atenção dele. Dentre outras coisas, como por exemplo também quando ele era muito usado nos dons de cura, pessoas alcançaram graças de Deus, cura de câncer, cura de paralisia, houve até mesmo ressurreição dos mortos. Eu já até falei um pouco sobre isso no canal, apesar de que tinha na igreja alguns milagres que não eram verdadeiros, porque tinha homens na frente da obra que não estavam realmente temendo ao Senhor e Deus não poderia agir, assim como Jesus disse: eu não posso realizar muito milagre aqui porque tem falta de crença. Tem pessoas aqui que não compactuam da mesma fé ou são descrentes. E às vezes a pessoa pode ser até crente, mas é uma fé fingida também. Deus não realiza milagres, seja na igreja que for, porque milagres existem. Não existem aquilo que é até mesmo a igreja reformada, presbiteriana, fica falando de cessacionismo, que os milagres cessaram, só foram na era apostólica. Tá? Inclusive o missionário, por conta disso, fez uma campanha, eu me recordo, o milagre não cessou. Bom, agora, também tem outra questão com relação ao milagre, que muitos podem ganhar dinheiro com milagre, e Deus curando mesmo. Nós tivemos até um caso evidente na Bíblia. Naamã foi curado da lepra. Geazi, interesseiro, avarento, filho do cão, foi lá pedir o regalo, o presente que ele ia dar ao profeta Eliseu, e Eliseu negou. Então nós temos assim como ocorria em várias igrejas milagres, tinha os espertalhões lá que se aproveitavam. Tanto é que
uma hora essa gente sofre o dano, com toda certeza. Bom, voltando à temática aqui. Então ele fica me criticando, mas ele não me conhece, ele não sabe nem como foi a minha vida dentro da Igreja de Deus Amor. Teve um aí que me chamou de estelionatário, chamou eu comi do prato da Igreja de Deus Amor, agora estou cuspindo. Olha, o que eu comi foi da mesa dos salvos, né? Foi de Jesus Cristo, ainda estou comendo, né? E bebendo muito, graças a Deus, da fonte da água da vida, que salta para a vida eterna, que é o Espírito Santo, e também do maná dos céus, que é o próprio Cristo. Isso eu estou comendo diariamente, porque senão eu nem estaria aqui. Eu nem estaria falando de fé aqui. Estaria na minha total descrença e sendo contra Deus, como um determinado momento até fui quando eu acabei saindo da igreja e por conta de algumas perseguições, porque o homem certo dentro da igreja, seja qual ela for, ele não tem o seu valor, é perseguido mesmo, assim como os profetas foram, assim como o próprio Jesus foi, que não era bem compreendido pelos judeus no templo, etc. E no período de 2010 a 2000, ou 2009 a 2012, eu fiquei realmente revoltoso contra Deus e não tinha um esclarecimento. O inimigo acabou me cegando a visão para não entender que eu não deveria se revoltar contra Deus, mas sim contra a religião do homem. E sim, se tivesse algum culpado, era a religião do homem, era homens e não o próprio Deus. E foi assim que o Espírito foi me convencendo, eu fui voltando, fazendo hinos e orando, e até aqui estou, graças a Deus, e até aqui o Senhor tem me ajudado, tá? E lembrando que às vezes eu falo alto aqui porque eu estou numa externa, tem barulho de caminhão, então eu tenho que falar alto, porque tem gente que vem reclamar, você fala muito alto, fala devagar, às vezes tem que falar alto e rápido, porque senão você não escuta nada, e também eu tenho pouco tempo aqui porque é gravado. Então, voltando à questão da Igreja de Deus do Amor, eu não sou nenhum aqui de família de Corê, um revoltoso atacando a igreja e tal. Inclusive eu tenho parentes lá. Agora, só que eu vou meter um pau, entre aspas, ou chicote, ou azorrague, seria a palavra certa que Jesus utilizou, para expulsar os cambistas da igreja, para expulsar tudo aquilo que é equivocado dentro de templo, inclusive do templo que somos nós, do Espírito Santo. Como o fanatismo é um mal terrível, como a idolatria é um mal terrível, como a cegueira espiritual é um mal terrível, como crentes serem avarentos é um mal terrível. Quantos crentes que eu conheço, inclusive a Deus Amor, que começaram no espírito e acabaram na carne, que outrora condenavam tudo quanto é tipo de prática, contra a avareza principalmente, e hoje são verdadeiros avarentos, faz até distinção e contenda na própria família por conta disso. E dentre outros exemplos, a gente pode até perceber na própria família Miranda, que o missionário deixou um patrimônio aí de 100 milhões para ratear entre eles, e olha o que está ocorrendo. Eles já receberam a herança deles, eles querem flexibilizar a doutrina para atrair mais gente, para ganhar mais dinheiro. O Davi, filho, criou a sua própria igreja com o dinheiro da herança. Tem ainda algumas cotas referentes às próprias rádios. Enfim, tem tantas coisas que vocês não sabem e ficam aí falando. Até porque, além de eu ser uma pessoa conhecida do Evangelho, ou que conhece o Evangelho, apesar de não ter formação teológica, eu sou formado em Direito, então eu sei tanto da igreja, da parte espiritual, como também da parte jurídica dela. Inclusive, eu vou colocar aí para vocês, porque eu estava analisando o estatuto, que eu acabei alcançando, achando o estatuto da igreja, de 2005, não sei se foi alterado, e lá diz algumas coisas, por exemplo, que o membro tem os seus deveres, e dentre os quais tem que contribuir, quer dizer, forçando os membros a contribuir, a dar oferta e dízimo, que não pode ser obrigatório. Inclusive, na época, quando eu era obreiro, se eu não desse o dízimo, eu não podia pregar. Tá? Então tem alguns erros, exageros que são contra o Evangelho, apesar de ser tudo certinho, tá ali juridicamente correto, mas é imoral. Se é legal, porque está de acordo com a lei, mas é imoral. Outra coisa que vocês não sabem também, se a Igreja de Deus Amor acabar, muitos pensavam naquela oportunidade, na época minha, que a igreja ia devolver os bens dela para o Estado. Não, ela vai devolver para a Fundação Reviver e dentre outras fundações que ocorrerem. Possivelmente essa HELP aí que foi criada pela Leia. Então tem muitas coisas da parte jurídica que vocês não sabem e ficam falando. Porque a igreja não é só espiritual, é jurídica. E tem muitas práticas que estão virando mais jurídica do que espiritual. E também tem a questão da igreja virar empresa, que muitos não sabem disso. Porque legalmente ela é instituição religiosa, mas quando não tem mais o Espírito Santo, extingue-se os dons do Espírito Santo. Onde temos milagres mais na Igreja do Amor, o dom de línguas e dentre outras coisas, se extingue também
a configuração de igreja do Senhor. Vira sociedade, como o missionário mesmo pregava. Vira qualquer uma instituição religiosa. Depois tem uma coisa interessante, é que essa gente que chama a gente fofoqueiro, não sabe que elas mesmo estão sendo mexeriqueiras, fofoqueiras. Por que elas vêm ver os vídeos, né? Não entendo isso. Eles vêm para criticar nos vídeos e só vem nos vídeos que eu estou falando da IPDA, não vem no vídeo que eu estou pregando, não vem no vídeo que eu estou orando, não vão lá no outro canal chamado Pregador Bruno G, que agora está crescendo porque eu estou colocando alguns vídeos lá da Deus e Amor, porque se não coloca, porque eu gosto de falar a verdade, né? Eu estou de saco cheio dessa hipocrisia toda, porque o povo gosta de fofoca, e depois ele diz que o fofoqueiro é a gente, quer dizer, eles gostam de ouvir, aí o fofoqueiro está falando, né? O fofoqueiro entre aspas, mas quem que é o fofoqueiro? É aquele que gosta de ouvir ou aquele que fala? É bom para pensar. Se não tivesse a demanda, não teria oferta. Então é para analisar, né? Quer dizer, se não tivesse alguém que estivesse a fim de ouvir fofoca ou saber das outras coisas, não teria aquele que estivesse falando. Mas no meu caso nem é fofoca, porque é jornalismo, é experiência relatada. As pessoas não sabem o que é isso. Então quer dizer que todos os jornalistas são fofoqueiros? Eu estou relatando, é um trabalho. Essa gente é difícil aprender essas coisas. Aí, como eu estava dizendo, eles não vão lá no Pregador Bruno G, que tem oração, estou fazendo campanha de oração, que eu estou pregando lá. Aí eu coloquei alguns vídeos lá da IPDA, o pessoal vai. Mas na oração, na pregação, não vai. Porque quem é esse aí que está pregando, quem é esse que está orando? Mas você está falando alguma coisa, né? De alguma questão de igreja, quem quer que seja. Aí vão. Então para de hipocrisia, os camaradas que vêm aqui no canal para criticar, porque eu já estou pensando o seguinte, começar a vir assim, com todo respeito àqueles que sabem comentar aqui no canal, eu vou tirar os comentários, pronto, aí vão dar, né, com os burros na água, e daí não vai ter mais vez para essa gente, porque se não sabe se comportar como pessoas civis, não tem um comportamento de pessoas urbanas, que vêm comentar de uma maneira comedida, então a gente vai censurar. Porque eu comento aqui de uma maneira áspera, ofensiva, por mais que muitos possam assim acreditar. Tá? É um recado aí para ficar. E não é para aqueles que nos acompanham aí, que conhecem muito bem eu, aí já estão bastante tempo aí no canal. Todo respeito a essas pessoas. E também é a minoria, né? Mas o que é as coisas, né? A gente às vezes vai se incomodar com a minoria. Porque é assim, é comprovado isso até psicologicamente. Que às vezes a gente se incomoda com a minoria e não com a maioria. Tá aí a fala. Deus os abençoe e fala mais no vosso coração. Até a próxima.